Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra para mantermos a conversa geograficamente muito próxima daquilo que foi a segunda parte do programa, exatamente para perguntar ao embaixador como é que tem visto a evolução política na Polónia, sendo certo que não estava bem ou não está a ser bem conforme aquilo que as sondagens diziam antes das eleições. Não, é muito curioso que a realidade surpreende-nos, ou diria a realidade tem mais imaginação do que os homens. E a noção que havia dentro da... Seguramente mais que as sondagens que constantemente falham um dia destes, temos Claro, que é nos verdade. habituar a não olhar mais para sondagens. Nunca nos habituaremos suficientemente, quer dizer, porque acabamos sempre por ser tentados, em particular por aquelas que sejam favoráveis àquilo que nós pensamos. Eh, Exatamente. Portanto, as sondagens apontavam para uma... Digamos que vamos passar a fazer a inaugurar sondagens à la carte. É verdade. Mas na Polónia nós temos que perceber o seguinte: desde há vários anos, não sei exatamente os números de anos, a Polónia é dominada pelo Partido da Lei e da Justiça, que é um partido conservador, dirigido por Kaczynski, eram dois irmãos, depois um morreu num acidente de avião. Este Kaczynski é a figura tutelar da Polónia, desse partido dentro da Polónia, embora não esteja no poder, embora ele próprio não esteja no poder. E esse partido deu à Polónia uma orientação de vida ao longo destes últimos anos extremamente nacionalista, extremamente autoritária, com ameaças sobre a independência do Poder Judicial e dos mídia, e em particular, naquilo que importa para todos nós na Europa, com uma grande retração relativamente à observância dos compromissos a que a Polónia subscreveu a quando da entrada para a União Europeia. O que faz na Polónia uma espécie de um partido, de um país relutante no compromisso europeu, uma espécie de novo Reino Unido, passa digamos, a caricatura. E, portanto, chegava-se mesmo a falar da possibilidade da Polónia sair da União Europeia. Ora bem, a Polónia, no entanto, é talvez o país mais importante dentro da União Europeia naquilo que foi o apoio que a União Europeia deu à Ucrânia. E continua a ser. É o maior país daquela zona, é uma das principais potências da União Europeia, vale a pena dizê-lo, em termos demográficos, em termos de população, em termos de presença no Parlamento Europeu. Nós hoje, com a saída do Reino Unido, vale a pena dizê-lo, dentro da União Europeia, nós temos países, dois grandes países, a França e a Alemanha, que ainda por cima não se entendem entre si muito bem ao longo destes últimos tempos. Depois temos países como a Itália. Depois temos países como a Espanha e a Polónia. São os grandes países europeus, hoje em dia. E a Polónia tinha condições, e tem condições, de ser um país, digamos, com um papel importante no futuro europeu. Mas para isso era preciso, digamos, partilhar os valores europeus. E esta liderança polaca não estava a partilhar os valores europeus e, para além de se interessar pela questão ucraniana, estava, digamos, permanentemente reticente, por exemplo, a pôr em prática aquilo que eram decisões tomadas pelos tribunais europeus no seu próprio território. Diz-se, mas há uma soberania, não, mas quando entramos para a União Europeia, quando um país entra para a União Europeia, partilha a sua soberania, isto é, coloca-se sobre a tutela dessa mesma soberania. Se não quiser, sai, como foi o caso do Reino Unido. Mas, quer dizer, para entrar, não se pode ser membro de um clube sem respeitar as regras. E a Ucrânia e a Polónia estava sistematicamente a não querer respeitar essas mesmas regras. Ora bem, dentro da Polónia, menos pela questão europeia, mas também por alguma coisa pela questão europeia, mas bastante pela questão autoritária, foi-se criando uma movimentação de oposição ao PiS, ao partido dirigido por Kaczynski. Não se pensava que essa oposição tivesse capacidade para criar uma alternativa. Foi-se a eleições, e qual foi o resultado? O resultado foi que o partido de Kaczynski acabou por ter maioria, apesar de tudo, uma maioria relativa, teve 35,38. Os outros partidos, numa espécie de uma nova geringonça possível, o partido da Plataforma Cívica de Donald Tusk, que foi antigo presidente do Conselho Europeu, vale a pena lembrá-lo, teve 30,7%, e depois há outros partidos, a Terceira Via com 14,4%, a Nova Esquerda com 8,6%. É uma coligação, eu diria, de centro-esquerda, não é radical, mas
não é radical, mas vale a pena dizê-lo. Nós vivemos na Polónia num ambiente de uma tensão pública fortíssima, porque além disso há uma terceira entidade, que é o Presidente da República, o Presidente Duda, que vem do PiS, que vem do partido maioritário, e que neste momento é a chave do futuro, isto é, depois dos resultados eleitorais, muito provavelmente Duda, o presidente Duda, vai chamar o PiS para formar governo. O PiS vai chegar à conclusão, tudo assim o indica, de que não poderá formar governo, porque não tem maioria suficiente para isso, e a questão põe-se se Duda vai chamar o partido de Donald Tusk para como segundo partido. O ambiente é de tal maneira que Donald Tusk, durante a campanha eleitoral, disse que se for eleito, e se fosse eleito, e se chegasse a primeiro-ministro, avançaria com um processo contra o presidente. Portanto, estamos a ver um presidente a dar posse a um primeiro-ministro que tinha ameaçado lançar um processo contra si próprio. Portanto, o cenário é de grande tensão. Vamos lá ver como é que a lógica constitucional vai funcionar, ou se Duda decide, por exemplo, fazer novas eleições, realizar novas eleições. Enfim, logo veremos qual será a situação. Não acredito que isto tenha impactos no apoio à Ucrânia, porque Tusk, por exemplo, naquele momento que foi uma certa reação nacionalista por parte do governo do PiS quanto à questão dos cereais, acabou por ficar, digamos, por condenar a atitude do governo, o que significa que o apoio à Ucrânia não tem dúvidas. Agora, que a União Europeia será muito mais apoiada e a ideia europeia será muito mais apoiada na Polónia, com certeza que isso vai ser assim. Mas nós poderemos talvez falar, porque como vou à Polónia daqui a dias, poderemos nessa altura falar melhor. Muito bem, esperemos então por isso. Entretanto, Portugal arrisca a que a geringonça seja o seu principal produto exportado e exportado. Nos próximos tempos acontece numa série de países, Polónia, Luxemburgo, Espanha, tudo está com... Nos Açores, António. Exatamente. O partido mais votado foi o Partido Socialista e em que a liderança hoje existente é do Partido Social Democrata, com apoio, não sei se do Chega e da Iniciativa Liberal. Exatamente. A geringonça que não é nada de especial. Não é nada de especial, claro, é pura matemática, mais nada. Aconteceu em Portugal, o que aconteceu foi que em Portugal nunca tinha havido geringonça, isto é, Exato. tinha havido a possibilidade de uma maioria parlamentar, digamos, retirar a possibilidade a um partido minoritário, mas tal como aconteceu, como provavelmente vai acontecer na Polónia, em Portugal foram, e contrariamente ao que aconteceu nos Açores, infelizmente, no Governo Nacional em Portugal, as coisas processaram-se da maneira que se tinham processado, isto é, foi chamado o principal, o partido que ganhou as eleições, o PSD, foi ao Parlamento, não passou e é chamado o segundo partido. É Pois assim claro. que as coisas devem funcionar em democracia e é assim que as coisas têm funcionado em Portugal. Exatamente. Embaixador, para uma resposta muito rápida, como é que observou, muito sumariamente, a passagem de Donald Tusk pela presidência do Conselho Europeu? Acha que foi ali, conseguiu uma boa prestação? Sim, ficou com uma boa imagem. Donald Tusk tinha um problema que não falava inglês e teve que aprender inglês durante todo o tempo. Mas se nós olharmos para aquilo que foram os presidentes do Conselho Europeu, o mais marcante foi Van Rompuy. Donald Tusk teve uma prestação boa. Esta senhora teve agora esta atitude relativamente à Palestina que, de certo modo lhe retirou alguma autoridade, o que fez com que, aliás, o atual presidente, Charles Michel, tivesse aparecido mais nas últimas horas. Mas o lugar de presidente do Conselho Europeu é um lugar estranho, porque é um lugar de representação dos vários países, das presidências dos vários países, dos primeiros ministros e chefes de Estado de vários países, que sempre têm que encontrar uma linguagem que seja ao mesmo tempo uma espécie de uma média aritmética desses países. Exato. E a Comissão E Europeia, inócuo em relação à Comissão Europeia. inócuo em relação à Comissão Europeia. E a Comissão Europeia aproveitou bem durante a crise, da Ucrânia a circunstância de haver divergências entre os dois principais países europeus, entre a França e a Alemanha, para assumir um papel importante. Papel importante esse que, no fundo, reproduziu o próprio papel que a Comissão Europeia tinha tido durante o tempo da pandemia, e em particular em algumas iniciativas extremamente positivas que teve, por exemplo, na questão das vacinas e na questão da criação de um empréstimo, digamos, público, criado pela Comissão Europeia em nome da Europa.
uma atitude muito positiva e muito bem saudada em relação ao Ursula von der Leyen, e isso deu-lhe uma força que depois procurou projetar no caso ucraniano. Muito bem. Obrigado, embaixador. O programa de hoje fica por aqui. Continuem a acompanhar-nos e repitam a audição no podcast e no videocast que encontram nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até para a semana.